Olhem lá. O profeta Jeremias, ele diz exatamente isso. Da parte de Deus para o povo. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Vamos ler de novo. Eu, Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas mãos. Essa palavra ela fala muito mais do que às vezes nós pensamos. Primeira coisa que existe nessa palavra é que Deus está dizendo que Ele está te olhando. Achamos. Gente, tem cadeira aqui na frente, aqui no meio. Nós íamos deixar separado, até peço desculpa pro Luciano, né, para vocês, porque nós íamos deixar separar para as crianças, para as adolescentes, mas acabaram mudando a programação, está cheio de espaço aqui, se puderem sentar aqui, seria bom. Os homens é que se distanciam do Senhor. Não é Deus que se distancia do homem. E essa palavra é uma prova disso. Uma palavra de 2.500 anos atrás, falando isso e sendo uma verdade até os dias de hoje. Olha o que a palavra está dizendo. Deus sonda o teu coração. Ele analisa os teus sentimentos, os mais profundos dele. Para Deus dizer, estou olhando, estou contigo. Daí as pessoas acham muitas vezes que as coisas não acontecem na vida delas. Como se Deus é que estivesse longe delas. Mas Deus está dizendo, eu estou perto. Eu estou vendo. Eu estou sondando. Mas alguns acham que não. Por quê? Porque estão colhendo os frutos ruins, amargos. Só que a palavra ela está fazendo uma advertência, dizendo, eu sou quem sonda os corações e pensamentos, mas eu também sou aquele que é Deus justo, implacável, que doa a cada um o que é fruto dos seus caminhos, das suas escolhas. Escolher ter uma vida longe de Deus tem um custo. As pessoas querem o melhor de Deus, mas elas não querem se sacrificar. As pessoas querem o melhor de Deus, mas elas não querem o próprio Deus. Talvez você não entendeu que a Bíblia está dizendo que a bênção, ela está em Deus. Ele é o amor. Ele é a bênção. Você não acessa a bênção chamada milagre. Por que eu digo isso? Porque o mundo também pode te abençoar do modo dele. Mas há bênçãos que você só acessa do trono de Deus. Porque Ele é a própria existência desse poder. Você não acessa Deus apenas de pedir a Ele. Você acessa Deus de caminhar com Ele. É de colocar Deus dentro da tua casa que você acessa o que há de sobrenatural. Porque esse acesso não é a voluntariedade de Deus, mas é a própria presença de Deus que gera isso. A Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes. Onde há trevas é porque houve uma secção entre Deus e aquelas trevas. Entre Deus e o homem. Nós fazemos essa secção com Deus. Nós segregamos Deus de nossa vida. Não é Deus que faz isso. E o homem, ele quer o melhor do Pai. Mas ele não entende nem mesmo o Pai. Por isso ele não deseja. Talvez nós não entendamos que Deus é amor. É Ele o próprio amor. Por isso Ele não vai agir diferente contigo. Por isso Ele é um milagre. Porque Ele é
Por isso que ele diz para Moisés: eu sou quem eu sou. Eu sou o grande sou. Sou eu e acima de mim não há mais ninguém. E a natureza de Deus é essa. Só que Deus também nos faz alguns alertas. Eu vou ler um texto que está em Ezequiel 13, 2 e 16, que diz assim. Olha que palavra forte. E talvez ela seja contemporânea dos nossos tempos, porque Ezequiel era contemporâneo da época de Jeremias, mas tanto a palavra de um quanto de outro nunca foram tão atuais nas nossas vidas. Olha o que ele diz, lá no versículo 2 do 13. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Deus determinando a Ezequiel, profetiza contra os homens de Deus. A esses que profetizam, que lhes vem do coração. Diga que ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová. Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa quando dizeis, o Senhor diz, quando eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falais verdade e vedes a mentira, portanto eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros na casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E um edifica a parede de todo, e outros a rebocam de cal não adubada. Dize aos que rebocam de cal não adubada, que ela cairá. Olha o que ele diz no 12. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão, onde está o reboco de que a rebocaste? Interessante que essa expressão, ela também vai estar em Ezequiel 22, 26 e 27, que diz assim, os seus sacerdotes transgrediram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernam o impuro do puro. Olha o que diz no 28. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal, não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira, dizendo, assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos de nós somos esses falsos profetas em nossas casas. Homens que estão estruturando seus lares sem fechar verdadeiramente as frestas, as rachaduras da sua família. Homens que estão apenas tampando uma parede com uma pá de cal, sem estrutura nenhuma. E o Senhor está dizendo, isso um dia vai cair. O que Deus está falando, que as coisas do Senhor não é aparente. Deus não trabalha com a aparência das coisas. Aliás, Deus disse atrás ali, que Ele é o que sonda os corações. Ele sonda os pensamentos. Deus não está preocupado com a aparência da família doriana, né? Como diziam antigamente, a família perfeita, que muitas vezes você quer passar para o mundo, mas quando a tua família está toda cheia de rachaduras, de brechas,
E Deus está dizendo, essa rachadura, ela vai abrir. Um dia essa parede vai ruir. Ela pode ter sido passado cal sobre ela para deixar ela branquinha, bonitinha. Hoje nós temos argamassa, né? Nós temos aquela massa de polir, de cobrir. Oi? Massa corrida. Na época era o cal. Fica branquinho, bonitinho, tampando todas as fissuras que não foram corrigidas. Olha o que Deus está falando. E para muitos, eu vou lhes dizer, a família tem sido assim. Homens, mulheres que querem tampar as suas feridas apenas quando Deus quer sará-las. Homens que querem simplesmente cobrir as mágoas quando Deus quer perdoá-las. Homens que querem simplesmente cobrir e dizer que está tudo bem, quando lá dentro, no profundo, está muito machucado. O Renato escreveu um livro sobre mentes em colapso. Eu ouvi o Evandro me falar, estávamos indo terça-feira para Blumenau, e o Evandro falando comigo no carro, eu li o livro do Renato. Que livro profundo. Que best-seller, ele disse. Que profundidade aquilo que ele adentrou. Mas por quê? Porque ele entrou em colapso. As feridas vieram para fora. As rachaduras apareceram. E foi no meio desse colapso que ele entendeu uma outra face de Deus. Não é isso, Renato? Um homem de Deus. Deus está dizendo para a tua casa, limpe as rachaduras. Limpe, antes de tudo, toda a estrutura, solidifique. Porque Deus não vai olhar a tua fachada que você está apresentando para as pessoas. Deus vai olhar o mais profundo do teu coração. Há pais e mães que vão ver seus filhos crescer e quando chegar a se tornarem velhos, talvez não fizeram o que estava em Provérbios. Porque a palavra em Provérbios diz, ensina a criança onde ela deve andar. Porque quando ela for grande, não se desviará dos caminhos. Se você não ensinou lá atrás, teus filhos não vão aprender lá na frente. Está em você essa responsabilidade. Sobre você. Se você não entendeu isso, eu vou ler rapidamente uma outra palavra, que está em Mateus 23, 27 e 28. Que ela diz assim, Jesus falando isso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora foram realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e iniquidade. Lá e aqui, de certa forma, Deus está ensinando aquele que tem o poder de transformar. Aquele que tem em suas mãos ainda o poder de mudar a sua família. Isso não se aplica somente aos homens de Deus, pastores, profetas. Isso se aplica a você dentro da tua casa. Porque se você não entender, se o muro estiver só com uma pá de cal e sem uma estrutura real por dentro e bem solidificado, esse muro vai cair com toda aquela aparência. E agora Jesus, o próprio Jesus, está fazendo uma comparação também similar. Falando aos homens que seriam os homens da palavra da época. Vocês são como sepulcros caiados. O que é caiar o túmulo? É pintar de branquinho, deixar ele bonito. Caiar o túmulo era isso. Mas lá por dentro continua tudo morto. E tem gente que é isso. Está preocupado apenas com a imagem, não com o conteúdo. Pessoas que não entenderam a Deus na sua profundidade, que o que Deus quer é transformar o teu coração e se colocar a existência dele dentro de você. Por isso ele é chamado Jesus de Emanuel, Deus entre nós. Porque onde habita o Senhor Deus, ali habita toda a divindade, todo o poder da sua glória.
Não é mudar e dar uma cara para a tua família de que você é uma família, tem uma família religiosa. Isso não vai ser sustento suficiente para as lutas. Quando vier os ataques, isso vai cair, vai ruir. O que sustenta uma parede é a própria existência de Deus. O que sustenta uma família é a existência do Pai, junto, caminhando, lado a lado. Ele é o nosso sustento. Ele é quem edifica a tua família, a tua casa. Não adianta você vir para a igreja, orar, sentir emoção, se você não entender o que está aqui dentro. Se você não praticar o que está aqui dentro. Pensem nisso. Não sejamos formosos apenas por fora. Corrija o que está dentro. Tem mais uma palavra em Mateus 7:24, onde Jesus diz assim: Todo aquele, pois, que escuta essas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E descendo a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Há homens e mulheres que estão somente esperando o tempo passar para verem a queda que não esperam. Há homens e mulheres que vão ver suas famílias ruírem, porque apenas estão formoseando a sua casa. Não estão edificando a casa sobre a rocha. Não adianta só ouvir, se não praticar. Prática da palavra é sacrifício diante de Deus. E é com sacrifício que você acessa o Santo dos Santos. Porque quando você tinha o templo, a primeira coisa, antes do sumo sacerdote chegar lá, no Santo dos Santos, ele tinha que receber o sacrifício aqui, a adoração aqui. E ele passava pelo santo, aquele corredor chamado lugar santo, e ele entrava e acessava, passava pelo véu e acessava o Santo dos Santos. Há homens que estão construindo a sua estrutura de casa, de família, dessa forma, sem sacrifício. E sem sacrifício você não acessa a presença de Deus. Sem sacrifício você não toca no manto de Deus. Sem sacrifício, Deus não habita onde você está. E Ele não habitando, o que vai habitar é o que está no mundo. E o que está no mundo, se você não aprendeu até agora, como pode eu, Álvaro, tenho 51 anos, em agosto faço 52 junto com o nosso pastor Paulo, mas ele é mais novo que eu. Bem mais. É. Parece. Agora, vamos olhar o que está dentro, hein? Olha só, isso é família, isso é o que a igreja permite. Há pouco a Cláudia fez uma oração lindíssima aqui, e o Paulo falou, vamos cumprimentar, vamos dar oi pro outro. Como é bom alguém te abraçar e dizer para você que eu te amo, independente de quem você seja. Essas pessoas estão preocupadas em ajudar a tampar as brechas. Tem pessoas que estão olhando tanto para si que não conseguem conviver e andar com o outro na igreja. Não conseguem dar a mão e entender que a igreja é um trabalho em conjunto e não individual. São brechas que nós temos que reparar. Esse princípio se aplica a tudo, à igreja, à casa, à nossa família, a nós mesmos.
Mas olha o que ele diz: aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. A minha palavra seria uma palavra muito simples hoje, porque nós temos um outro presente para vocês. Eu creio que todos aqui já entenderam o que eu queria dizer hoje. Eu vi coisas ontem. Eu vi brechas abertas ontem. Sem nenhuma das nossas adolescentes abrir a boca para mim. Nós recebemos nossas adolescentes, um grupo de 18 meninas, 16 meninas. Estavam lá, separadas. Eu ainda falei para o Wendel, como é importante nós termos um lugar para nos afastarmos disso daqui. Nos afastarmos do dia a dia que tem consumindo nossa mente. Nós estamos sendo consumidos por mídia social, por informações que, se vocês forem triturar e passar num coador, não sobra nada. E de repente tua mente está tão cheia que você não tem tempo para sentir o outro do teu lado. Você não tem tempo para perguntar do outro sobre as brechas que estão na casa dele, na vida dele. Você não tem tempo para olhar para si mesmo e ver as tuas próprias brechas, porque a tua mente está tão poluída de informação. E o Paulo falou uma coisa interessante: esse mal dessa era, diferente das igrejas dos anos 90, 80, é exatamente uma outra estratégia do mal, é te tornar o tempo todo distraído e sem tempo para o Senhor, sem tempo para isso que estamos fazendo aqui. Se vocês não estivessem aqui hoje, onde vocês estariam? Talvez numa cama, ainda sem acordar, vendo mídia social. Mas você escolheu sacrificar, você escolheu estar aqui. E quem sacrifica acessa o Santo dos Santos. Portanto, eu estou encerrando, porque nós temos algumas surpresas para vocês, principalmente para aqueles que evidentemente concederam o tempo das suas filhas junto a nós. Eu falava para o Wendel como é importante termos uma chácara separado, né? Que a gente possa parar, nos afastar, simplesmente quebrar essa rotina do dia a dia. Isso tudo que eu estou dizendo é para que você pergunte a você mesmo: onde você está construindo a tua família? Sobre o quê? Sobre quais alicerces? O que é que você está deixando para trás na edificação desses muros da tua casa? Você está apenas passando cal sobre as fendas, sobre as rachaduras, ou você está preocupado em aprofundar realmente toda a correção e toda a edificação da casa? A Bíblia diz que se não for o Senhor a edificar a casa, em vão vão trabalhar os seus edificadores. E agora então eu quero fazer uma pergunta. E uma palavra especial para os pais, cujas filhas estão vindo do retiro. E toda a igreja vai recebê-las. Vocês estão recebendo os vinhos novos. Olha o que está em Lucas. Lucas 5,36 diz assim: e disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para coser em veste velha, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Ontem eu falei uma coisa para as filhas de vocês, que elas também
tem um papel importante na casa de vocês. Todos nós temos. É isso que Paulo fala em Efésios. Um filho, uma filha pode quebrar o coração de um pai. No meio. Eu ainda contei para elas uma história. Outro dia eu fui recriminar o Joaquim, ele criou uma situação, meu filho mais velho, de 11 anos, e eu peguei no braço dele, eu peguei forte no braço dele, que ele viu que eu não tinha gostado do que ele fez. E ele sabia que ele iria receber uma correção naquele momento, e eu só vi que quando ele desaba. E ele diz assim: pai, me perdoa. Mas não foi a palavra dele, foi a sensação dele, de eu sentir que o corpo dele naquele momento desabou. Aquilo me partiu por dentro. E eu falei para elas, eu disse: olha, nenhum pai, nenhuma mãe vai se tornar inerte diante de uma palavra que tenha brotado do coração de Deus que saia pela tua boca. Nem que seja uma palavra de perdão. Mas eu digo para vocês, e que sirva para todos, aqueles que ainda não enviaram suas filhas no retiro nesse final de semana. Não se coloca vinho bom em odres velhos. Vocês, famílias, que enviaram suas filhas para o retiro, vocês estão recebendo vinho novo. E vinho novo não pode ser colocado e continuar ser despejado em odres velhos. Muda a tua casa. Muda a tua casa para receber as tuas filhas, porque elas não estão voltando da mesma forma com que foram, porque ninguém que acessa o santo do santo fica da mesma forma. Muda a tua casa. Muda a tua casa. Tira a pá de cal que você colocou lá. Tira a pintura branquinha que você colocou. Enxerga todo aquilo que tem que ser reconstruído na tua casa. Mas receba tuas filhas, porque vocês também têm responsabilidade sobre a vida delas. Amém? Amém.